Glória a Deus. Gostaria de ler, meditar na palavra do Senhor junto com os irmãos. Glória a 1 Jesus. Coríntios, capítulo 14, na verdade, perdão, capítulo 15. Sim, meu Pai. Versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crescestes em vão. Então, porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, Glória a segundo as Jesus. Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez Glória a por mais de Jesus. 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas Aleluia. alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu. Também a mim, como a um nascido fora de tempo, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. A palavra do Senhor nos fala que Jesus ressuscitou. Esse irmão que ele está falando, ele fez uma carta aos Coríntios, que era uma igreja que existia na época. Esse irmão se chama Paulo, que ele era um dos apóstolos de Jesus. Jesus escolheu 12 apóstolos para que seguissem e pregassem o evangelho. E o Senhor mandar eles fazerem o ID, que o ID é pregar o evangelho a todas as pessoas, em todas as nações. E esse irmão Paulo, o nome dele é Paulo, e ele seguia ao judaísmo. O judaísmo, ele foi como se fosse uma religião. No Antigo Testamento, na Bíblia encontramos alguns irmãos que são servos do Senhor, mas eles ainda não conheciam Jesus. Jesus veio depois desses irmãos. E Deus, como o Pai de Jesus, fez uma aliança com essas pessoas. Por quê? Porque antes mesmo deles serem nascidos, deles nascerem e estarem aqui na terra, ocorreu um erro por parte de Adão, o primeiro homem e a primeira mulher, chamada Eva, que os dois comeram do fruto proibido, e a partir daquele momento eles se tornaram pecadores. Pecadores são pessoas que pecam todos os dias, somos nós. Então, o Senhor decidiu fazer uma aliança nova com o ser humano, a partir de Abraão. E dali começou várias gerações de irmãos que serviram ao Senhor, cumprindo a aliança do Senhor. E o Senhor começou a salvar vidas, e somente um povo ele salvou, que foi o povo hebreu. Mas, por conta do pecado, as pessoas foram crescendo e se multiplicando, e foram saindo das raízes hebraicas. E por isso mesmo, essas pessoas, esses povos, acabariam que não seriam salvos. E somos nós, somos pessoas que não servimos ao povo hebreu. Então, essas pessoas que não servem ao povo hebreu, não é do povo hebreu, não têm as raízes hebraicas, vão perecer. Por quê? Porque o inferno, ele existe, e se Jesus não morresse por nós, talvez não, sinceramente, não estaríamos aqui na terra, não teríamos a oportunidade de sermos salvos. E por isso mesmo, Jesus morreu por nós, e lá no Calvário, todo o nosso pecado, todas as nossas iniquidades foram para dentro dele.
mas só foi para a carne dele. A carne é isto aqui, é o corpo que cobre a alma e o espírito. E a alma é a única que vai decidir se vai para o céu ou vai para o inferno. A alma, ela é eterna. O corpo, esse corpo, a carne, não é. Ele é perecível e vai estar debaixo da terra. Então Jesus, o pecado foi para a carne de Jesus e ele se tornou maldição. Todas as nossas doenças e enfermidades, os nossos problemas foram colocados nele e ele teve o corpo dele totalmente transformado pelo pecado, porque ele sangrou e ele morreu. Sabe por quê? Porque o pecado, o preço do pecado é a morte. Por isso que as pessoas hoje em dia morrem. Por quê? Porque o pecado está cravado na carne em nós. Ou seja, nós, se não nos consertarmos, se não nos arrependermos, a gente pode acabar morrendo. E a morte sem Jesus, ela é que é a perigosa. Porque a pessoa pode estar condenada eternamente. Então, por isso que Jesus morreu por nós, para nos salvar. E mesmo as pessoas morrem porque o pecado está cravado na carne. Por isso mesmo acabam falecendo. E Jesus morreu e ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus significa a vitória sobre a morte. Glória a Jesus. Um dos inimigos que Paulo, o apóstolo Paulo, vai continuar a carta dele, ele vai dizer que é o único inimigo que ainda não foi derrotado. Jesus derrotou todos os inimigos. Derrotou o diabo, derrotou todos, mas a morte ainda permanece. Porque a morte, ela está no ser humano, ela está cravada no ser humano. Não tem como evitar. E só Jesus pode nos salvar. Então Jesus ressuscitou, mostrando que ele venceu a morte e também um novo corpo. Ele não estava mais naquele mesmo corpo. Isso remete a quando nos arrependemos e nos servir e vamos olhar os nossos olhos para o Senhor, servirmos ao Senhor e o nosso corpo é transformado, a nossa vida muda de repente, a nossa aparência muda, os nossos atos mudam, os nossos erros cometidos são perdoados, os nossos pecados que fazemos todos os dias, a cada minuto é perdoado. Então eu gostaria que os irmãos lessem também essa palavra de Coríntios, 1 Coríntios, ao capítulo 13, ao capítulo 15, do versículo adiante. Eu li até o primeiro, até os 8, certo, irmãos? Então, que os irmãos meditem nessa palavra, porque essa palavra é muito forte e ela nos revela a ressurreição de Jesus, nos revela a volta de Jesus e